Polícia Federal combate organização criminosa de extração ilegal de ouro em terras indígenas. Texto publicado no site gov.br. O IBAMA, a FUNAI e a Polícia Rodoviária Federal realizaram uma operação de combate a garimpos ilegais na terra indígena Caiapó, localizada na bacia do rio Xingu. Durante a fiscalização foram flagrados milhares de focos de incêndio. De helicóptero é possível ver a dimensão dos danos ambientais em áreas que fazem parte de uma terra habitada por indígenas isolados e da etnia Bebengocrê Caiapó. Além dos rejeitos deixados pelo garimpo ilegal, uma cortina imensa de fumaça que encobre a floresta. A Operação Chapirituíri foi deflagrada ontem pelo IBAMA, FUNAI e Polícia Rodoviária Federal, com o objetivo de combater a invasão de garimpeiros na terra indígena Caiapó, que tem mais de 3.284.000 hectares, nos municípios de Banaque, Cumaru do Norte, Ourilândia do Norte e São Félix do Xingu. Agora a gente está se aproximando, descendo pelo riozinho, estamos nos aproximando do Rio Fresco. Aqui o encontro das águas. A água sobre a qual estamos andando agora ainda é perfeitamente pura, preservada, livre do garimpo. E agora, nesse momento, passamos para a água do Rio Fresco. Olha a coloração, bastante diferente, uma água barrenta, contaminada, destruída pelo garimpo. Agora era a hora que eu devia estar cantando o Lulalá, porque... Essa operação da Polícia Federal contra os garimpos é justamente nesse Rio Fresco, onde eu passo todos os anos e faz pouco tempo que eu estava lá, lamentando essa destruição, lamentando que o garimpo continuava no Rio Fresco, e agora a gente tem uma operação de grandes dimensões combatendo o garimpo naquela área. Então esse é o momento realmente Lulalá. Tristíssimo da viagem. Lá na frente ainda dá pra ver a água verde do riozinho. Olha lá no canto, olha, perto da praia, água verde preservada. E agora estamos aqui sobre a água leitosa, contaminada. Até lá na frente, olha. Aí quando eu acho que eu vou fazer um vídeo positivo, elogioso em relação ao governo, vem o próprio Lula e estraga tudo com aquela baixaria que ele fez na cerimônia de entrega do manto Tupinambá. Essa palavra a Yacuí Tupinambá. Excelentíssimo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, permita-me chamar de Luiz, filho da Lindu. Yacuí Tupinambá não é boba nem nada, né? Ela estava querendo resgatar o Lula original. Os oponentes. E nós sabemos que voz pode contribuir para o que eu vou fazer aqui agora. Oi, Yacuí, voz é foda, ninguém consegue conjugar o voz assim de improviso. Devia ter falado com naturalidade, mas tá bom o discurso, vamos lá. Seja assinada a portaria declaratória pelo Presidente da República e Ministro da Justiça. Pois é, então ela tá indignada com toda razão, ela foi até muito delicada com Lula, né, cobrando a homologação das suas terras, que está aguardando a assinatura do Ministro da Justiça e Presidente da República, né? Então, entregar manto cheio de pena, sei lá se é boa ideia. Quem é que vai cuidar desse manto Tupinambá? Tem um plano para isso? Deve ter, enfim. Eu me preocupo, né? O Museu Nacional queimou, sei lá qual o destino desse manto. Mas a terra é o principal, né? Então os Tupinambá precisam da terra demarcada, homologada.
tá? Essa é a questão. Reiteramos nossa insatisfação com a postura colonizadora personificada pelo Estado brasileiro, através das autarquias representativas, que mais uma vez dilaceram nossos direitos originários. E muito mais que isso, fere profundamente o que mais prezamos, a nossa crença e a nossa fé. Mais uma vez, as justificativas apresentadas não convenceram. São as seguintes: conservação da peça. Concordamos, porém não nos termos apresentados. Tratativas de acordo com o MNRJ, Museu Nacional do Rio de Janeiro e o Museu da Dinamarca. Não sabemos quais acordos foram feitos. Faltou transparência. Políticos não foram esclarecidos e também não houve transparência. Temos hoje o pior Congresso da história da República. Um judiciário egocêntrico e parcial. É verdade. E nada melhor do que essa conciliação do marco temporal, que já foi decidido ser inconstitucional pelo STF, levantada por Gilmar Mendes. Vamos voltar a falar de marco temporal ainda hoje bastante. Um governo, senhor presidente, que nós entendemos o porquê, enfraquecido, acorrentado às alianças e conchavos para se manter no poder. É verdade, é verdade. O Lula não gostou do que a Índia falou. Então não se mete com o índio, cara. A Índia é assim, eles falam mesmo, tá? Eles são acostumados, desde pequenininho, a falar o que pensam. E ela está certíssima, tá? É um governo enfraquecido, acovardado por conchavos. O que não significa que não seja melhor do que Bolsonaro. Você vê aí a operação da PF que aconteceu ali no Caiapó, que não nos deixa mentir. É melhor do que Bolsonaro. A Operação Bruciato resultou no cumprimento de 33 mandatos de busca e apreensão, 13 mandatos de prisão, além da apreensão de bens e bloqueio de 2,9 bilhões de reais. De dentro eu sei, de novo sentimento. Por muito tempo esperei e o coração segue pulsando, sem medo de ser feliz. Uma voz que tentaram calar. Não, para esse Lula lá, gente. Vamos ouvir o discurso da Índia Tupinambá. E ainda uma quantidade considerável de veículos de imprensa que fazem um papel sujo para o sistema dominante. Certíssima, Iacuí, certíssima. Que mulher sábia, né? Que discurso completo. Né? Onde que você vê uma mulher aí da nossa sociedade, né, não indígena, da idade dela, fazendo um discurso assim? Se ela tem uma chance de discursar na cara do presidente, chamar o governo de fraco, chamar a imprensa de vendida? Pô, que mulher maravilhosa, que sabedoria. Não respeitam as leis, nem os tratados e convenções internacionais. E é o Lula que não respeita, né? Belo Monte foi construído num claro desrespeito à Convenção 169 da OIT. Não só Belo Monte, mas a BR-319, a Ferrogrão. Né? O governo passa por cima das leis. A senhora Iacuí está coberta de razão. Ela não precisa nem do manto Tupinambá, porque a razão já é o seu próprio manto. Vivemos uma democracia distorcida. Nos tiraram a nossa autonomia e implantaram o Estado egóico, com estruturas que oprimem, através do medo, aterrorizando-nos, para manter a dominação. Ó a cara do Lula, ó como ele tá gostando do discurso da Iacuí. Mandou bem, falou mesmo, tem que falar mesmo. Da nossa existência, senhor presidente Luiz, filho de Lindu, muitos aqui não estão aceitando essa delonga. Mas esses aqui precisam saber, lidar com os povos originários
é lidar com o povo de oralidade. Lidar com os povos originários é lidar com o povo de oralidade. Tá certo, ela vai fazer uso da palavra, né? E ela vai falar o que ela quiser. E se Lula não gosta, ele que não participe de cerimônia indígena, ele que não suba a rampa com Raoni, porque quem se mete com índio tem que escutar mesmo, porque eles falam. Um povo que foi calado por muito tempo e precisa falar. Aquele menino que veio do Nordeste, só ele seria capaz de permitir que eu pudesse quebrar esse protocolo em nome do meu povo. Então... Muito bem, ela fala tudo e no final ainda faz um elogio ao Lula, né? Só você para permitir esse discurso aqui, né? Fosse Bolsonaro, não estava nem aqui no meio, né? Queria a distância dos índios. Lula tá lá para ouvir, mas aí ele vai ter que ouvir. Foram detectados milhares de focos de incêndio na área. Segundo as equipes de fiscalização, o fogo é provocado intencionalmente pelos invasores para facilitar a abertura de áreas de garimpo. A terra Caiapó é uma das áreas indígenas contempladas por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou a retirada de invasores do território. Essa jornalista aí é a Cris, a amiga minha, quer dizer, jornalista aqui de Altamira, que a gente desenvolveu uma amizade. E ela gravou isso aí aqui do lado de casa. Vocês veem que foi o STF que determinou essa operação. Mas que bom que o governo Lula está cumprindo, porque já tinha determinado na época de Bolsonaro e não significou nada. O nome desta operação foi escolhido em homenagem à liderança Tuiri Caiapó. A foto de uma mulher indígena com um facão rodou o mundo. Você se lembra? Que morreu no dia 10 de agosto deste ano e ficou conhecida pela luta em defesa dos direitos indígenas e da proteção ao meio ambiente. Uma mulher levantou-se da plateia e interrompeu Antônio Muniz Lopes, então diretor da Eletronorte, a empresa responsável pela construção da hidrelétrica. Era Tuiri e seu terçado. No primeiro dia de operação, foram inutilizadas 15 escavadeiras hidráulicas, além de motores, veículos e combustível que serviam à atividade garimpeira ilegal. Ilumina o Brasil da esperança, com fé no futuro melhor eu vou, sem medo de ser feliz, quero ver chegar Lula lá. Mas esse povo não pode ver uma notícia boa que já sai fazendo L. Vamos voltar para o discurso da Tupinambá. Que a grande mãe lhe dê toda a força que vós precisa para se manter. E mais uma vez dizemos, não somos seus oponentes. Estamos. Olha a cara do Lula aí pensando, porra, eu vou pegar essa índia, eu vou pegar ela de jeito. Espera chegar a minha vez de falar. Senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Às vezes, as coisas são mais fáceis de falar do que de fazer. Você que o diga, né, Lula? Você é o rei de falar, né? Na campanha prometeu que ia proteger os povos indígenas, lutar contra o desmatamento, que ia lutar pelo clima, pelo planeta e o caramba. E agora tá aí o agro tacando fogo em tudo e você dando mais e mais bilhões, plano safra recorde, fingindo que a lei do marco temporal foi aprovada enquanto ela foi rejeitada pelo STF. Enfim, está sendo um desastre para o clima, está sendo um desastre na condução da questão ecológica, mas na hora da campanha não, na hora da campanha, que é a hora de falar, aí você fala tudo, né? Eu não caio mais na sua não, viu? E vocês indígenas, que estão nessa luta há muito tempo, sabem o quanto é difícil. Uma vez, em 1978, eu descobri e senti a necessidade de fazer um partido político, porque eu fui ao Congresso Nacional evitar que uma lei antigreve fosse aprovada, feita pelo ministro Arnaldo da Costa Prieto. E lá eu descobri que eu estava querendo que acontecesse um milagre, porque não tinha trabalhador deputado. Como é que eu poderia querer
que um congresso feito pela elite política desse país fosse fazer a lei que eu desejava. Só que os indígenas sabem que eles vão ser sempre minoria, que eles nunca vão conseguir eleger políticos em número suficiente, né? Então eles procuram fazer a luta por outros caminhos. Olhe, para a dificuldade de eleger algum indígena deputado. Olhe para a dificuldade da gente conquistar, para a gente ter noção da dificuldade que a gente tem lá. Quando eu vetei o marco temporal, vetou uma ova, né? Que foi um veto parcial. Significa que você vetou alguns elementos, mas permitiu, por exemplo, o desenvolvimento de atividades capitalistas tocadas por não indígenas, como, por exemplo, mineração, monocultura de soja, o cacete, um monte de coisa suficiente para acabar de vez com todas as terras indígenas. Nunca podemos esquecer, foi um veto parcial. Podia ter vetado totalmente. O Congresso ia derrubar? Ia, tudo bem, mas pelo menos você marcava a posição. Imaginei que o Congresso não ia ter coragem de derrubar o meu veto, e ele teve, porque a maioria do congressista não tem compromisso com nenhum povo indígena. O compromisso deles são com grandes fazendas, com grandes proprietários. Mas você não pode esquecer que não faz muito tempo que a gente trocou um ministro do meio ambiente que dizia que era preciso abrir as porteiras para que o agronegócio invadisse a Amazônia, e nós colocamos uma companheira da qualidade da Marina Silva no Ministério para que ela ajude a gente. Muito bem, a Marina é excelente, né? Mas ela sozinha não resolve nada. Mas vamos voltar para as coisas boas. As ações começaram nos estados do Pará, Amazonas, Roraima e Mato Grosso. A organização criminosa possui vínculos com indivíduos envolvidos nas mesmas atividades ilícitas na terra indígena Yanomami, em Roraima. Foi constatado o esquentamento de pelo menos 3,14 toneladas de ouro extraído ilegalmente, por meio de declarações fraudulentas para mascarar a origem do minério. Foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de prisão preventiva. Do total, 25 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Redenção, 1 em Tucumã, 4 em Cumaru do Norte, 1 em Boa Vista, 1 em Manaus. Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos em Redenção, Cumaru do Norte, Tucumã e Boa Vista. A Justiça Federal determinou o sequestro e indisponibilidade de até 2,9 bilhões em dinheiro e bens. Foram apreendidos veículos, motocicletas, joias, ouro in natura e outros bens de elevado valor dos investigados, que ainda estão sendo contabilizados pelas equipes. Foi determinado ainda o afastamento cautelar de 4 ocupantes de cargos públicos, suspensão de atividade de 4 empresas, suspensão de 6 permissões de lavra garimpeira e suspensão de 4 autorizações de posse/porte de armas. A organização contava com a participação, além de outros investigados, de servidores públicos e indígenas. Comunicação social da Polícia Federal no Pará. Aí tem um produto aí agora queimada. Vamos aqui. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão. E eu só tenho emprego graças ao Lula que fez o Reúne, né, que ampliou as universidades. E por isso que eu prestei um concurso com meu currículo precário e ainda assim consegui passar na Universidade Federal. Eu devia estar contente. Eu devia estar contente de estar morando nessa porcaria de cidade de Altamira, mas pelo menos numa casa cercada de floresta, onde aparece macaco, onde eu realizo meu sonho amazônico. Mas eu acho isso uma grande piada, um tanto quanto perigosa. Eu estar contente por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso até estalhado que eu estou decepcionado. Eu acho a academia um saco, um bando de colega ambicioso, egoísta, filho da puta. E a Amazônia tá queimando aqui diante dos nossos olhos, a gente não consegue fazer nada. Eu devia estar feliz pelo Senhor
por ter me concedido o domingo pra ir com a família no jardim zoológico da pipoca aos macacos. Aqui em Altamira não tem zoológico, mas o macaco já vem direto aqui em casa, é macaco delivery. Tava escondido, mas vieram limpar. É você olhar no espelho, se sentir um grandíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. E você ainda acredita que é um doutor, padre? PhD na Inglaterra, pela Universidade de East Anglia, prestigiadíssima. Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Olha ela aí, quando é que vai chegar? Não sei, ninguém sabe. Bandeiradas que separam quintais. No fume calmo do meu olho se vê sempre a sombra sonora do voador. Pois é, eu devia estar contente de ver aquele garimpo ser desbaratado. Quem sabe se eu chegar lá no ano que vem a água já está mais limpa. Mas eu tava quase cantando Lula lá novamente. Renasce a esperança sempre renasce, né? Mas sabe o que me impede? O que me impede de ser lulista, de ser mais lulista? É o próprio Lula. Vocês não podem esquecer que os indígenas nunca tiveram ministério e muito menos uma indígena ministra. Atenção para o discurso perigoso do Lula. Esse é um discurso identitário, tá? O Lula é um espertalhão. Ele viu que a onda é o identitarismo, então ele vai nessa. Então agora, o que ele está mostrando que ele fez pelos indígenas foi colocar uma ministra indígena no governo. Vocês viram como é que terminou isso lá nos direitos humanos, né? Vai vendo. Não estou dizendo que é a mesma coisa, mas não basta colocar uma ministra indígena. Tem que demarcar as áreas indígenas. E tem que tirar o garimpo de lá. Maravilha, essa operação foi ótima. Mas vocês viram a operação que aconteceu ali na terra indígena Apiterel, do povo Paracanã? Tiraram os invasores, né? Mas tem gente lá trabalhando permanentemente, porque os invasores voltam. Você viu que eles voltaram, tacaram fogo em tudo. Tá? Então tiraram os indígenas, mas não tiraram os indígenas, desculpa, tiraram alguns invasores, porque ainda sobraram alguns, né? E esses que sobraram foi a porta de entrada para a nova invasão e tacaram fogo em tudo, tá? Então não adianta dizer que tem uma ministra dos povos indígenas que tem sangue ameríndio. Vocês não podem esquecer que a FUNAI nunca teve um indígena tomou conta da FUNAI e agora tem. Vocês não podem. Muito bem, excelente, tá? Também gosto da Joênia, mas se ela não tiver apoio para demarcar as terras indígenas, não faz muita coisa. E agora, olha, eu vou mostrar para vocês umas imagens que mostram, né, que comprovam que não basta ser indígena, né? Em Redenção, Pará. A prisão do cacique Becate Caiapó gerou uma onda de mobilização nunca vista antes. Eu vou mostrar alguns vídeos de caiapós ligados ao garimpo que estão atuando contra essa ação de retirada dos garimpeiros, né? Indígenas da etnia Caiapó e de outros povos estão se reunindo de todas as partes da região. A razão? Libertar seu líder a qualquer custo. Lideranças indígenas já deixaram claro em áudios divulgados que essa prisão não será aceita de forma pacífica. Porque diferentemente dos Yanomami, que tiveram o seu território realmente invadido e são oprimidos pelo garimpo, o povo Caiapó, quando envolvido com garimpo, ele está no comando. Quer dizer, ele é levado maliciosamente a se envolver com garimpo e depois que esse envolvimento acontece, ele sempre tem a participação do povo Caiapó. Eles estão prontos para enfrentar qualquer tipo de ameaça do governo. Suas palavras são fortes e diretas. Vamos trazer Becate de volta, não importa o que aconteça. Para eles, a prisão de um cacique é um ataque direto à sua cultura e ao seu povo, algo que não pode ser ignorado. Esse é um momento de grande tensão.
A presença massiva de indígenas nos arredores do presídio de Redenção aponta para um confronto iminente. E a resistência deles é clara. Eles não pretendem recuar diante das ações do governo. E afirmam que essa luta não é apenas por um líder, mas pela dignidade e pelos direitos de seus povos. A relação entre as comunidades indígenas e o Estado brasileiro sempre foi marcada por conflitos e tentativas de dominação. Esse é um áudio sacana, né? Ele fala uma série de verdades, mas ele quer defender garimpeiro. Ele quer defender o opressor que invadiu a aldeia, né? Agora a situação do povo indígena que teve seu rio destruído é terrível, porque agora ele fica sem o ouro e sem o rio, né? Mas dá para melhorar, porque parando o garimpo, o rio já começa a ficar limpo. Ele nunca vai ficar completamente limpo, mas a limpeza já começa no primeiro dia. A economia desses povos? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa. Os Kayapó e seus aliados não vão desistir. Eles lutam por sua história, sua terra e agora por seu líder. Sim, um líder que se envolveu com a destruição do seu próprio povo, com a destruição do seu ambiente. Então não é assim, não basta ser indígena para você achar que está automaticamente para sempre comprometido com a preservação ambiental. Não é assim que funciona. O ouro é sedutor. Então, nosso parente ele tá no presídio ainda, né? E várias aldeias já saíram de hoje, né? E deve estar chegando em Redenção pra gente reforçar, né? A saída do parente. Eu estou dizendo isso para mostrar que não basta ser indígena. Você tem indígenas que também lutam contra o seu próprio povo e contra o meio ambiente. Esquecer que pela primeira vez na história a gente tem um médico indígena tomando conta da ação indígena. E isso a gente não consegue fazer do dia para a noite. Vocês que lutam sabem da dificuldade. E eu posso dizer para vocês aqui, e quero dizer para os nossos companheiros do Tupinambás, eu vou voltar a Brasília. Na semana que vem, vou conversar com o companheiro Lewandowski. Quando o marco temporal voltou para a Suprema Corte, nos criou uma dificuldade de continuar fazendo a desintrusão como a gente ia fazer. O marco temporal não criou nenhuma dificuldade para fazer desintrusão e nem demarcação, porque ele foi considerado inconstitucional. Tá? Você está legalmente autorizado a seguir com as demarcações das terras indígenas e essa é a sua obrigação. Agora você está usando essa desculpa, né, para poder não fazer aquilo que o senhor sabe que tem que fazer. Por quê? Porque isso desagrada ao agro e é um governo fraco, sim. É um governo refém nas mãos do agro. Eu vou ver se a gente pode fazer o possível e o impossível para que a gente possa, quem sabe, atender. Olha aí, olha como ele se trai nas palavras. Eu vou ver se a gente pode fazer o possível ou o impossível. Tá vendo? Tá errado. Ou fala, eu vou fazer o possível e o impossível, ou fala, eu vou ver se a gente pode fazer. Agora eu vou ver se a gente pode fazer o possível. O impossível significa o quê? Que talvez não possa, talvez ele não vá nem fazer o possível. É o que ele tá fazendo, ele não tá fazendo o possível. Tá? Tá vendo? Ele se entregou nas suas próprias palavras. A grandiosidade desse manto sagrado. Se a gente pode, de uma vez por toda, desintrusar as terras. Que desintrusar? Que desintrusar? Isso não é verbo, não. Desintrusão é substantivo. Não existe eu desintruso, tu desintrusas, ele desintrusa, nós desintrusamos, vós desintrusais. Isso não existe, tá? É libertar as terras indígenas. O verbo é libertar. Ou recuperar. Eu recupero, tu recuperas. Eu liberto, tu libertas. Eu desintruso. Tupinambás, para que vocês possam viver com muita oportunidade. Mas é importante. É importante lembrar que a nossa luta não é apenas contra aqueles que são contra os indígenas. Nunca o presidente da República fez a quantidade de reunião que eu fiz para discutir. Cara, a quantidade de reunião não resolve nada, não. Tu viste minha faculdade, a quantidade de reunião que a gente faz lá e não resolve nada. Os alunos estão saindo semi-analfabetos porque não estudam, porque não lêem um livro. Reunião resolve. 1000 horas de voo de helicóptero
levando comida para os indígenas. Já tivemos... Hora de voo de helicóptero também não é parâmetro para nada não. O que interessa é que os indígenas estão morrendo, tá? E não basta levar a cesta básica, tem que tirar os garimpeiros, para que eles possam voltar a fazer roça, possam voltar a caçar, a pescar. 240 balsas, já destruímos helicópteros, já destruímos aviões. E ainda assim os garimpeiros voltam. Porque os garimpeiros... Se voltam é porque a polícia não está trabalhando direito, né? A responsabilidade ainda é do governo. Em outro lugar do mundo, ou quem sabe numa capital deste país. Por isso, companheiros, a nossa luta continua. Pela primeira vez, nós criamos uma sala de situação em Boa Vista, Roraima, com a representação de 19 ministérios, para que a gente possa minimizar ou acabar definitivamente com o sofrimento do povo Yanomami que estão sofrendo, não apenas porque foram... Eu fui procurar se a nova ministra dos Direitos Humanos já falou alguma coisa do Yanomami, eu não achei nada não. Alguém achou alguma coisa? Se alguém viu, por favor, põe aí nos comentários, porque até agora acho que ela ainda nem falou a palavra Yanomami. É a impressão que eu tenho pela internet. Eu tenho mais 2 anos e 3 meses de governo. Vocês sabem o que acontecia nesse país antes de eu chegar na presidência. E eu fico feliz. É mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo depois, só que com um discurso mais bonito. Em que as pessoas, na frente do presidente da República, podem fazer uso da palavra e reclamar até do presidente da República, reclamar até do governo. Porque em tempos que não estão muito distantes, vocês não eram chamados nem para falar. Vocês não eram... Pois é, agora eles são chamados para falar, mas só para falar também, né? Para não deixar vocês se reunirem. Esse país mudou. Que mudou, cara? Você tá maluco? Tá tudo pegando fogo, o agro tá atacando fogo em tudo. E você tá separando 400 bilhões para dar pro agro ano que vem. Vai dar mais dinheiro ainda para eles destruírem mais ainda. Para ficar no poder. Eu não preciso disso. O que você tem é inteligência política para saber que eu tenho um partido com 70 deputados e 513. Que eu tenho 9 senadores e 81. E para me aprovar as coisas, eu sou obrigado a conversar com quem não quer. Conversar que você está falando é negociar os direitos indígenas. Você não entrou no Congresso com tudo para derrubar o marco temporal. E a gente sabe disso. Os analistas políticos todos falaram que entregou o marco temporal para ganhar a reforma tributária. A tributária que há 50 anos esperava, nós acabamos de aprovar. Nós conseguimos aprovar a PEC da transição, para que eu começasse a governar esse país antes de tomar posse. O que tem, companheiros e companheiras, é que você não governa com discurso, você não governa com principismo, você conversa com inteligência política para aprender a conviver com os contrários. E eu não esqueço nunca que quando eu estava preso, foram me prometer a minha liberdade para eu ficar em casa com uma caneleira. E eu disse a quem me fez a proposta, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Eu não uso caneleira porque não sou produtor rei. Pois agora tá aí solto o presidente da República e agindo como se estivesse de caneleira. Sim, senhor. A senhora Tupinambá tá corretíssima. É um governo fraco, com um presidente atendendo aos interesses do agro. Chegaram à presidência da República porque tem alguém que pensa como vocês, que compreende vocês e que vai fazer as coisas que são possíveis fazer. Um presidente da República não pode só fazer discurso. Um presidente da República tem que cumprir a Constituição. Pois é, e o marco temporal não está na Constituição, já foi decidido pelo STF, é inconstitucional. Então Lula, vai demarcar essas terras, assina essa porra toda logo. Nós temos que preservar, nós temos que lutar, porque se vocês esperaram quase 400 anos para trazer o manto de volta, significa que nada é impossível, que a gente pode conquistar muito mais. Um abraço, um beijo e muito obrigado a todos vocês. Vocês viram como ele terminou o discurso? Se vocês esperaram 400 anos para recuperar o manto,
significa que nada é impossível. Ou seja, espere mais 400 anos para ter suas terras homologadas. Tá vendo? O que me atrapalha de ser lulista é o próprio Lula. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.